paz do Senhor Jesus, graças a Deus, mais uma manhã aqui estamos. E vamos lá, nas nossas reflexões bíblicas. Nós sempre costumamos dizer que é muito bom estar aqui com você, é muito bom ter você na nossa companhia, aqui eu coloco todas as manhãs, porque procuro sempre gravar pelas manhãs, mas eu não sei qual o horário que esses vídeos chegam até você, até a sua casa, mas eu quero dizer que independente da hora, do dia, é muito bom ter você como uma companhia, é uma companhia agradável. Então eu quero deixar para a nossa meditação hoje, no livro de Apocalipse, capítulo 3, que vai falar das cartas, as cartas enviadas pelo Senhor, por João, na visão de João, às igrejas. E eu quero falar da igreja de capítulo 3, verso 7, que vai falar da igreja de Filadélfia. Eu gosto muito de ler essa carta aqui para essa igreja de Filadélfia, que foi uma igreja fiel, considerada fiel, mas assim mesmo não impediu que Deus enviasse e advertisse. Então nós vamos aprender com isso, que por mais que a gente queira e lute para andar corretamente, sempre Deus vai estar nos corrigindo. Então vamos ler aqui apenas capítulo 3, a carta a Filadélfia, no verso 11, que diz assim: venho em breve, retenha o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Louvado seja o nome do Senhor. A gente sabe que essa palavra, ela sempre vem, se não em todas, quase em todas as cartas, o Senhor vem advertindo: guarda o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa, que é a sua... eu entendo que quando o Senhor diz, guarda o que tens para que ninguém tome a sua coroa, eu entendo para a minha vida espiritual, e quero compartilhar com você, que guarda o que tem para que ninguém roube a tua salvação, para que ninguém venha te persuadir a abandonar essa caminhada, a deixar, a se corromper e acabar que você acaba perdendo essa coroa, que é a coroa da vida eterna, a coroa de uma salvação eterna. Então você guarde, tome cuidado. E aí o que me chamou a atenção é que o Senhor, ele fala aqui, esse guarde essa coroa, guarda o que tens para que ninguém tome a sua salvação, a sua coroa, para uma igreja que o próprio Deus, a considerava como uma igreja fiel, uma igreja que Jesus estava presente nela, uma igreja que amava, o amor de Deus também era presente ali. Ele diz no verso 8 assim: conheço as suas obras, eis que coloquei diante de você uma porta aberta, que ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Então ele fala para uma igreja, e aí eu quero aqui trazer assim para cada um individualmente, como se o Senhor estivesse falando para mim e para você. Eu conheço você, eu conheço a sua força, que é pouca. Eu sei que você é uma pessoa que tem sofrido muito, que tem gemido muito, que tem sentido falta talvez de algumas coisas que para você são importantes nessa vida, nessa terra. Mas eu quero dizer para você que com toda essa sua dificuldade, eu te considero, olha que coisa linda, porque antes do Senhor
na carta que ele envia, ele colocar tudo isso, conheço as suas obras e tal, e vim falando tudo que a igreja de Filadélfia vivia e passava, o Senhor diz assim, ó, diz que ela é uma igreja fiel, que ela é uma igreja amorosa, e que ele, o próprio Deus, eu estou aí com vocês, eu faço parte eu estou dentro dessa igreja, eu estou com vocês. Então, e depois que ele fala isso, aí ele vem dizendo, olha, eu conheço isso, sei que você está vivendo isso. Então, eu achei assim, muito, muito lindo, né? Essa colocação de Deus ali para essa igreja, e aí eu puxo para mim, puxo para você. Ele nos conhece, meu querido. Ele conhece as minhas fraquezas, as minhas debilidades, as minhas incertezas, os meus medos, a minha pouca fé. O Senhor conhece. Mas mesmo assim, ele não nega a sua presença. Ele não nos abandona. Ele está ali presente conosco. Ele está aí com você. Ele está dentro da sua casa. Ele está presente na sua dificuldade. O Senhor está aí do ladinho. Aí às vezes nós podemos perguntar, mas por que, se o Senhor está aqui, por que o Senhor não resolve isso, não resolve aquilo? Porque Deus tem o tempo dele, tem a hora dele, tem o momento dele, e ele não faz nada fora dessa hora, desse momento. Quando ele diz, conheço as suas obras, eis que coloquei diante de você uma porta, nós sabemos que João, capítulo 10, verso 9, o Senhor vai dizer que ele é a porta. Ele é a porta da salvação. Ele é a porta da solução. Ele é a porta que vai te conduzir a uma vida melhor, com certeza. Ele é a porta. E ele diz que ninguém tem poder para fechar. Claro que não, nós não temos dúvida disso. E depois, quando você vai lendo, vai discorrendo, né, essa carta tão linda à igreja de Filadélfia, que era uma igreja considerada fiel, no verso 11, o Senhor assim mesmo diz, olha, venho em breve. Tem algumas versões que vai dizer, venho sem demora. Aqui na minha é uma versão um pouquinho diferente. Ele diz, venho em breve, retenha o que você tem. Quer dizer, guarde o que você tem. Existem, meu querido, minha querida, na nossa caminhada de evangelho, na nossa caminhada, né, com o Senhor Jesus, que existem coisas que nós não devemos guardar, que nós devemos dispensar, que nós devemos jogar fora, porque não vai, ao invés de nos conduzir ao céu, se nós guardarmos, vai nos conduzir ao inferno. Mas para essa igreja, o Senhor fala de algo que era muito importante para ela guardar. Porque se não fosse, o Senhor poderia ter dito, né? Avalie bem o que você tem. O que você tem, mas não, o Senhor falou, guarda, retenha, esconda o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Então, o que aquela igreja tinha era algo que a levaria aos céus, era algo que com certeza conduziria ela aos céus e abriria essa porta maravilhosa da salvação. Já estava garantida, porque o que ela tinha era algo que com certeza conduziria a igreja de Filadélfia aos céus. E eu e você, o que nós temos, né, guardado, o que nós temos escondido, retido, será que são coisas que, sem sombra de dúvida, nos levará, nos conduzirá aos céus? Será que se o Senhor viesse agora para falar comigo e com você, ele diria, olha Rose, olha Pedro, Paulo, Maria, o que você tem, você guarda, porque isso vai te conduzir aos céus. Não deixa que ninguém te tome isso. Será que o Senhor falaria isso para mim
e para você hoje, nós precisamos avaliar que o Senhor manda ela reter. Eu hoje quero deixar um conselho, né? O conselho que veio ao meu coração, eu quero deixar para o seu coração também. Avalie muito o que você tem guardado. E veja, avaliar é ver e rever alguma coisa. E veja, se isso aí é o que vai te conduzir aos céus, ou vai te fazer perder a sua coroa, e eu quero aqui dizer a entrada nos céus, a coroa da salvação eterna com o Senhor. Que Deus te abençoe, meu querido, que esta palavra ela possa permear no seu coração e te fazer refletir acerca da sua vida espiritual e da sua entrada nos céus com Deus. Essas cartas aqui do Apocalipse são muito fortes para os nossos dias, porque a nossa caminhada, eu não sei o tempo que você tem de caminhada com esse Senhor, mas a nossa caminhada nos faz guardar, reter, esconder muitas coisas. A nossa bagagem é grande, mas nós tem aquele momento que nós temos que parar, abrir a bagagem e olhar o que tem lá dentro. Será que tudo isso, e quando eu estou falando de bagagem, eu não estou falando de uma mala, né? Uma mala, literalmente uma mala, mas eu estou falando da sua mente, eu estou falando do seu coração, dos seus sentimentos, o que você tem armazenado, o que você tem guardado aí dentro de você. Será que o Senhor diria, guarde mesmo, esconda mesmo, porque é isso aí que vai te levar aos céus? Será que o Senhor falaria isso para mim e para você? Que nós possamos nesta manhã, nesse dia, nessa hora, nós avaliarmos isso. Vamos abrir a bagagem da nossa alma, a bagagem do nosso espírito, a bagagem do nosso sentimento, do nosso coração, e avaliarmos o que temos escondido e guardado lá dentro, para que não venhamos perder a coroa que é a coroa, para que ninguém tome a sua coroa, e eu acredito aqui que seja a coroa da salvação, a vida eterna com o Senhor Jesus. Que Deus te abençoe, meu querido, te abençoe de maneira abundante. Amém.